Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quinta-feira, 27 de abril. Dia de Botafogo, que na Copa do Brasil, diante da equipe do Ipiranga, busca confirmar sua classificação para as oitavas de final, onde outras equipes grandes já se encontram. E a gente, claro, quer dar esse passo adiante. Depois de conquistar uma vitória por 2-0 lá em Erechim, o Glorioso vai para essa partida com certa tranquilidade. Tem o regulamento embaixo do braço, mas durante os 90 minutos, verdade seja dita, a gente não pode ficar pensando nessa situação. O Luiz Castro, a gente pode imaginar, deve poupar alguns atletas, e para poder embasar essa decisão de poupar jogadores, eu queria trazer aqui nesse vídeo justamente a minutagem de todos os atletas que foram utilizados nesse período do mês de abril, onde em 24 dias o Botafogo já disputou 7 partidas. Uma verdadeira maratona que vai se acumular ainda mais, até porque quando a gente chegar no final de maio, terão sido 18 jogos de forma ininterrupta, ou seja, sem um período mais prolongado de descanso, sem um período mais prolongado de treinamento e preparação. Pois bem, falaremos sobre isso, só que antes quero dar uma palhinha aqui rapidinho sobre essa ausência do treinamento de Gabriel Pires. O meio-campista se ausentou do treinamento e muito torcedor, por conta de ler só o título da matéria, já chegou à conclusão que foi uma falta, o Gabriel Pires não avisou ninguém e a coisa não foi noticiada dessa maneira. Bastava abrir a matéria para chegar à conclusão de que foi uma ausência justificada, não meramente uma falta, não apareceu e é isso aí. E a gente tem que ter muito cuidado com essas situações, né, Fogão? Pra gente não ficar fazendo um juízo equivocado daquilo que efetivamente está acontecendo. Segundo informações que estão circulando, o Gabriel Pires precisou se ausentar da atividade por conta da sua filha. Então, vamos com muita calma nessa hora pra gente não ficar execrando um jogador, já apontando o dedo, dizendo que não tem comprometimento, tá indisciplinado. Calma. O que a gente tem de informação é isso. Então a gente tem que ser justo na hora de comentar, na hora de analisar e também, né, para evitar apontar o dedo. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Só que antes de mais nada, fica aquele pedido especial para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal. A gente está muito próximo, mas muito próximo mesmo, de alcançar a marca dos 30 mil inscritos. E com a ajuda de vocês, sem a menor sombra de dúvida, a gente vai chegar lá e vai muito além disso, com toda certeza. Também quero aproveitar esse começo de vídeo aqui para falar que esse vídeo aqui é um oferecimento da VIP Odonto Med. Eu sou cliente da VIP Odonto Med, fiz o tratamento, a limpeza dos meus dentes com a doutora Fernanda Mohamed, um amor de pessoa, super competente e super atenciosa, o tempo inteiro preocupada se estava sentindo alguma dor, algum incômodo, né? Porque limpar os dentes a gente sabe quando a gente vai ao dentista, dá aquela agonia ali, né? Daquela maquininha passando nos dentes, mas a doutora Fernanda Mohamed realmente fez um tratamento espetacular. E por isso eu recomendo aqui, se você tá precisando cuidar desse sorrisão, até porque o Botafogo vai dando motivos pra gente sorrir, e você mora na cidade do Rio de Janeiro, tem aqui na descrição desse vídeo um link do WhatsApp para você poder agendar a sua avaliação. Faz isso, agenda a sua avaliação em Vila Isabel, Rua Luiz Barbosa, número 8, em frente ao Boulevard Rio, Antigo Iguatemi. Muito tranquilo de localizar. Vai na boa, porque ó, pode confiar. Sério mesmo, pode confiar. Fiz o tratamento e recomendo. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, a gente sempre acaba falando, quando tem partidas acumuladas, que o Luiz Castro precisa fazer a gestão da minutagem, a gestão do elenco, para que a gente não force a máquina, né? Jogadores que já estão um pouco mais desgastados por conta dessa sequência insana, acabem se machucando. E naturalmente, o núcleo de saúde e performance do Botafogo, né? A parte de análise de desempenho também, sempre está passando todos os números, todos os dados para a comissão técnica, justamente para que a decisão sobre o 11 inicial, quem vai ser relacionado, quem não vai ser relacionado, tudo isso seja pautado em dados, em estatística, o que naturalmente é extremamente importante. E aqui eu resolvi fazer um levantamento. Como é que tá a minutagem dos principais jogadores aí que atuaram a partir desse mês de abril, né? Desconsiderei o mês de março, que a gente teve ali muitos jogos sim, mas mais espaçados. A partir do dia 2 de abril, eu considerei aqui todos os dados do Botafogo. Claro, são números aproximados, porque você tem acréscimo do primeiro tempo, tem esses detalhezinhos, mas de modo bem geral, tá fidedigno à realidade.
E olha só o grande detalhe, o top 10 de jogadores do Botafogo que mais atuaram nesse mês de abril tem os seguintes atletas, e aqui eu não vou colocar em ordem decrescente, vou pegar de acordo com o que eu organizei aqui do setor, né, da defesa, meio campo e ataque. No nosso sistema defensivo, o Di Plácido acumula 527 minutos nesse mês de abril. O Rafael, 412, o Daniel Borges, 81, o Adrielson, 512, o Felipe Sampaio, 142, Vitor Cuesta, 564, Marçal, 220, Hugo, 69 minutos e o Luiz Segovia, 107 minutos. Ou seja, Cuesta, Adrielson, Rafael e Di Plácido vêm sendo bastante exigidos nesse período. Portanto, nessa partida diante do Ipiranga, você pode ver, por exemplo, a utilização do Daniel Borges e do Hugo, a utilização do Luiz Segovia e do Felipe Sampaio. Você pode, de repente, ter toda uma linha defensiva reserva, justamente porque já no fim de semana a gente vai ter a equipe do Flamengo, um clássico importante pelo Campeonato Brasileiro. Não que o jogo contra o Ipiranga não seja importante, mas a partir do momento que o Botafogo fez uma gordurinha, aquela margem de 2-0 com a vitória fora de casa lá em Erechim, o Luiz Castro já pode começar a pensar nessa possibilidade. E convenhamos, por mais que seja de repente uma linha defensiva reserva, é uma linha que consegue sustentar a equipe do Ipiranga, sinceramente. Agora, falando do setor de meio de campo, o Tietê acumula 350 minutos nesse período. Danilo Barbosa, 318, Marlon Freitas, 238, Lucas Fernandes, 334, Gabriel Pires, apenas 96 minutos, Raí, 154 minutos, Piazon não entrou em campo, nem como reserva nesse período do mês de abril, Eduardo, 526 minutos. O Eduardo vem sendo bastante exigido e na partida contra o Bahia a gente já percebeu um Eduardo mais cansado, né? Toda a equipe ali mostrou um certo cansaço, um certo esgotamento no fim daquele confronto, mas com esses números aqui a gente consegue entender o que está acontecendo. Faz todo sentido, portanto, na minha opinião, que nessa partida contra o Ipiranga, o Eduardo comece no banco de reservas. Se necessário for, você coloca o cara para jogar. Caso contrário, você deixa ele ali descansando como opção no banco, já visando o clássico contra o Flamengo, que, repito, é um jogo muito importante, é clássico, o Botafogo está com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro e, logicamente, o Eduardo faz uma diferença tremenda no time do Botafogo. Indo para as pontas, o que a gente vai ter aqui, ó? O Sauer acumula 328 minutos, o Carlos Alberto 92, pouco atuou nesse período. O Júnior Santos, que estreou diante da equipe do Ipiranga, 244 minutos. O Luiz Henrique, 345. O Vitor Sá, 239. Vitor Sá ficou um tempo afastado, sempre importante destacar isso aqui. O Segovinha, 44 minutos. Então os nossos pontas têm essa minutagem. Sauer e Luiz Henrique foram os jogadores que mais atuaram e recentemente, com a disponibilidade do Júnior Santos e do Vitor Sá, foram para o banco de reserva. Mas ali a gente tem já um cenário mais tranquilo pelas pontas, né? Todos os pontas estão mais frescos, digamos assim, porque realmente não acumularam tantos minutos como foi o caso do Cuesta, do Adrielson, do Di Plácido, do próprio Eduardo. Então nas pontas a gente está um pouco mais tranquilo, muito embora as pontas desgastem bastante os jogadores, porque você tem que fazer o corredor constante, tanto para atacar quanto para auxiliar na marcação. Lá no comando de ataque, a gente tem a importância do Tiquinho Soares. 3 jogadores entraram em campo como centroavante. A gente tem aqui o Tiquinho, o Matheus e o Janderson. O Janderson, naturalmente, foi o jogador que menos acumulou minutagem, 29 minutos apenas. Jogou na Sul-Americana, entrou ali a primeira oportunidade vestindo a camisa do Botafogo profissional, mostrou um certo nervosismo, mas sinceramente eu entendo que é natural. Primeira oportunidade vestindo a camisa do Botafogo numa competição internacional realmente tem um peso. O Matheus Nascimento, nesse período do mês de abril, atuou por 105 minutos. Já o Tiquinho Soares, 520 minutos. Também vem se desgastando bastante. É um cara extremamente importante e, na minha opinião, faz sentido você colocar o Tiquinho no banco nessa partida, já avisando também o clássico do fim de semana.
Eduardo e Tiquinho têm feito uma dupla espetacular e os números estão aí para provar, né? Eduardo fez 7 gols no período, o Tiquinho Soares nesse período de invencibilidade, assim como Eduardo também fez 7 gols, além disso deu assistências, é um cara extremamente importante no jogo coletivo do Botafogo. Mas como vem acumulando minutagem, sem parar, jogo atrás de jogo, é interessante nesse momento, sinceramente, que o Luiz Castro possa poupar o centroavante para ele ter um descanso, um respiro, e aí a gente ter um jogador mais fresco diante do Flamengo ali, com a musculatura mais tranquila. Sempre importante destacar que a sequência do Botafogo depois do clássico contra o Flamengo vai ser uma sequência pesada. LDU pela Sul-Americana, Atlético Mineiro e Corinthians no estádio Newton Santos também. Então são jogos no Rio de Janeiro, o que ajuda na recuperação. Você não precisa ficar viajando, mesmo que seja com voo fretado. E isso certamente auxilia na recuperação mais rápida. E de uma forma mais tranquila também, porque quando você precisa pegar o avião, você vai ficar ali sentado na poltrona da aeronave, vai ficar com o joelho flexionado, isso prejudica a circulação e o atleta, claro, depende das suas pernas para poder jogar futebol e performar muito bem. Espero de verdade que o Luiz Castro possa fazer essa gestão da minutagem, a gestão do elenco nesse momento, utilizando jogadores que não tem tantos minutos acumulados nesse mês de abril, porque a maratona segue. Com toda certeza, essas questões estão sendo ponderadas e fica aquela curiosidade. Qual vai ser o 11 inicial do Botafogo para essa partida diante do Ipiranga? Hoje tem jogo do Botafogo, o Glorioso é nosso grande amor. E estarei lá no estádio Newton Santos para prestigiar mais uma vez o nosso Botafogo. Na hora do almoço eu tô de volta, espero que você tenha curtido aqui esse vídeo com todas essas estatísticas, essas curiosidades. E a gente na hora do almoço segue conversando sobre essa partida Botafogo e Ipiranga, com o Glorioso já tendo 2-0 de vantagem. Um grande abraço e até a próxima.